Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, com a liturgia de hoje, refletimos que aquilo que torna um homem impuro é o que sai dele, como as más intenções. Então, revisitemos nossa vida e nosso caminho e abramos-nos à graça de Deus. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com fé. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 9, depois o versículo 15 a 17. Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 9, depois o versículo 15 a 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente, de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Então, escutamos aqui na primeira leitura um segundo relato da criação de tradição diferente do anterior. Um segundo relato da criação de tradição diferente do anterior, aquele que ouvimos ontem. No relato de hoje, o homem é formado do pó da terra e inflado do sopro divino. Deus é apresentado como um pleiro aos moldes dos oleiros da Mesopotâmia daquele tempo. A pessoa humana é posta no Éden, um jardim abundante e fértil, com a missão de cultivá-lo e guardá-lo. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 7, versículo 14 a 23. Marcos capítulo 7, versículo 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas no seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Então, o Evangelho hoje carrega a continuação da problemática sobre pureza e impureza. A mensagem do texto de Marcos é que o descumprimento das prescrições rituais farisaicas não torna a pessoa impura. Pelo contrário, a maldade, as más intenções vêm do coração. Lemos que o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Então, dessa forma, esse texto, escrito sob a luz pascal de Jesus, é um encorajamento às primeiras comunidades cristãs, que apesar de não cumprirem à risca todas as prescrições, praticavam a justiça e a bondade interiores, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.